Nós vamos estar compartilhando mais uma virtude do fruto do Espírito. Ao longo dessas 9 semanas, nós viemos aqui estudando um pouco sobre essas virtudes, né, do Espírito, e hoje nós vamos encerrar. Começamos com o amor, foi vindo a alegria, tantos outros, e hoje nós vamos encerrar essa série de estudos falando sobre o domínio próprio. E se você que está em casa, você que está aqui agora nos assistindo, cutuca e fala assim, ó, é domínio próprio, não é domínio o próximo. Porque muitas vezes nós queremos dominar o próximo, mas não queremos ter o domínio próprio, o domínio sobre as nossas ações. E é sobre esse delicioso fruto, sobre mais esse gominho, sobre mais essa fatia desse fruto que nós vamos estar estudando um pouquinho, meditando nessa noite. E para mim é uma alegria compartilhar um pouco, porque eu tenho algumas histórias muito engraçadas, não consigo falar um pouco, mas hoje os meus filhos estavam rindo, e algo que eles falaram para mim, eu vou depois falar para vocês mais na frente, incluindo a ministração, que nem estava, mas eu comecei a rir deles. Eles falaram assim, mãe, a senhora não tem domínio nessa área. Eu comecei a rir. Mas, assim, nós vamos estar identificando algumas áreas nas nossas vidas que nós precisamos ter esse domínio. E Provérbios 25, 28 fala que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, quem não tem esse domínio, que está desprotegido. Semana passada, não sei se vocês lembram, o pastor Dico falou sobre a mansidão, e assim, achei tremendo, porque ele falou, a mansidão está muito ligada ao domínio próprio. E se você for estudar, vocês viram, ao longo dessas 9 semanas, que cada fruto, um está interligado com o outro. Se você não tem domínio próprio, você não é uma pessoa mansa, você não consegue exercer a mansidão. Algo que o pastor Dico falou que eu achei muito tremendo, não é ser uma pessoa lesada, uma pessoa meio que retardada, mas o domínio próprio também, isso nós vamos estar estudando aqui nessa noite. Eu gosto muito de falar, porque eu falo assim, eu acho que eu tenho até um pouco de propriedade para falar, porque eu tenho muitas e muitas histórias. Então, nós vamos refletir sobre esse fruto hoje. E o que é o domínio próprio? À luz da palavra, do grego, vem da expressão grega enkrateia. Olha só que palavra difícil. Enkrateia, que significa temperança, moderação ou autocontrole sobre os nossos próprios impulsos. Não é eu controlar os impulsos da Bia que está aqui me filmando, mas é eu ter um controle sobre os meus próprios impulsos, sobre os meus desejos e sobre as minhas vontades. Então, o domínio próprio é isso. E o domínio próprio, ele diz respeito às nossas ações e às nossas reações diante das circunstâncias, diante das situações, diante do trânsito, de uma buzina, o engarrafamento e tantas outras situações, diante de uma pessoa que fura a fila de um banco. Então, assim, ele diz respeito a todas as nossas ações e reações. E uma pessoa que ela não se domina, ela está sujeita a diversos tipos de problemas e em todas as situações. Foi o que eu falei aqui. Ela fica totalmente desprotegida. Aqui, o que o salmista fala, que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, uma cidade desprotegida, uma cidade sem guarda, sem sentinelas. Então, se você não tem domínio próprio, não tem esse domínio sobre as suas ações e sobre as suas reações, você está totalmente desprotegido. E quantas mortes nós vemos aí, né? Você fala assim, poxa, fulano morreu, mas morreu por quê? Uma briga de trânsito, a pessoa talvez não estava num dia bom, aí você fala assim, poxa, mas fulano matou, mas era uma pessoa tão boa, tão equilibrada, o que aconteceu? Naquele momento, ela perdeu o equilíbrio, perdeu o domínio sobre as suas ações, e a forma dela foi, ela reagiu e matou. Então, você vê aí os feminicídios e tantas outras coisas, fala assim, mas era um bom pai de família, era um bom esposo, mas matou, naquele momento ele perdeu o domínio sobre aquela situação, sobre ele, sobre os impulsos, e ele foi impulsionado a cometer aquele crime, aquele ato. E nós vamos estar estudando um pouquinho sobre isso. E o domínio próprio, ele tem como função fazer morrer a nossa natureza humana. O domínio próprio, ele constrói esse muro. E Colossenses 3:5 fala aqui, portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Paulo
Paulo fala isso. E ele fala ainda mais à frente, no 3:10, Colossenses 3:10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. E eu quero voltar um pouquinho em Gênesis 1:26, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fala, eu vou dar domínio para ele, para ter domínio sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os répteis, sobre os animais marinhos. E Deus nos deu esse domínio, esse poder para dominar sobre tudo que está aqui. Mas muitas vezes nós achamos tão fácil ter o domínio sobre o nosso animal doméstico, sobre tantas situações, mas nós não conseguimos dominar esses impulsos, não conseguimos dominar essa natureza humana, essa natureza carnal, pecaminosa. E o domínio próprio, ele não diz respeito só a coisas ruins, ele diz respeito também, porque você pode falar assim, mas o que é da natureza humana? A natureza carnal e pecaminosa, a nossa natureza carnal e pecaminosa, ela é voltada para a ira, para a mentira, para a fofoca, para a tirania, para o orgulho e tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, mas não está relacionado também só aquilo que é ruim, está relacionado também aquilo que é bom. Porque, assim, é bom eu estar na casa dos meus amigos, mas a palavra também fala para que nós não estejamos muito tempo na casa do nosso amigo, para que ele não se enfade da nossa presença, para que ele não se canse da nossa presença. É bom ver televisão, é bom ver uma série. Nós estamos nesse momento aí de pandemia, alguns estão no teletrabalho, home office, alguns estão parados, como eu, porque eu sou do setor de eventos, e até os meus colegas desse setor falam assim, Vânia, nós seremos os últimos a voltar. Assim, estou tranquila no início, claro, gerou uma certa ansiedade, porque o domínio próprio também está relacionado aos nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, e gera ansiedade. Eu confesso que no início eu fiquei dessa pandemia um pouco ansiosa com o que seria do meu negócio, das pessoas que estavam ligadas ao meu negócio, os prestadores de serviço, mas Deus foi trazendo, trabalhando, o Espírito Santo foi trabalhando e foi trazendo calma nessa situação. Então, está ligado a isso também. E o que eu queria falar nesse momento? Aí, já que não tem trabalho, eu sou muito ativa, algo assim que está muito relacionado também a esse domínio. Muito Marta. A Marta tem que estar sempre morrendo aqui dentro de mim. O ativismo. E então veio o momento das séries. Eu já não sei quantas séries eu já assisti nesse momento de pandemia. Nós já vamos já para o 4º mês que nós não reunimos aqui. O nosso último culto presencial foi dia 15 de março, então nós já estamos partindo para o 4º mês aqui, lá em casa, já estamos partindo para o 4º mês que eu e meu esposo estamos em casa, no home office, meio que parados. Então, vieram as séries. Ver televisão é bom, ver série é bom, mas se aquilo rouba o tempo de você adquirir conhecimento, de você estudar, aplicar aos estudos, isso também acaba sendo ruim. Você perdeu o domínio sobre aquilo e aquilo acaba se tornando um vício na sua vida. Então, é bom ver uma série, estar com a sua família, é bom comer. Gente, não tem coisa melhor do que comer. É muito bom, mas se você come em excesso, se torna um vício, também é prejudicial à sua saúde. E nesse período todo dessa pandemia, eu comecei assim, todo dia era um lanchinho diferente. Quem me conhece, não sei, você que não sabe, eu trabalho nessa área de alimentação, então eu amo cozinhar, eu amo fazer comida, eu amo o lanchinho da tarde. Para mim, o café da manhã e o lanchinho do final do dia, das 5 horas, é assim, aquela coisa que meio que sagrada. E eu confesso que eu já estava meio descontrolada e fazendo a família ficar meio descontrolada, que todo dia um bolo, um pão de queijo, faz isso, amassa um pão, faz um pão caseiro, testa uma receita nova. E quando eu vi, eu já estava sobrepeso. E falei, estou perdendo o controle na questão alimentar. E eu tenho um marido diabético. Aí a minha filha fala assim, mãe, quer matar meu pai, quer ficar viúva antes do tempo, brincando. Então, eu falei assim, eu preciso me disciplinar. E as 2 semanas atrás, eu entrei num grupo de um desafio, 21 dias, low carb, sem açúcar, e colocando a família. Adaptei algumas receitas, eles não entraram completo, mas eu estou aí tentando, nem todo dia, esse final de semana, tive aquela recaída e tudo. Mas estamos aí tentando ter esse domínio sobre a comida. Então, o domínio próprio ele tem como função nos capacitar a vencer alguns impulsos da nossa natureza humana.
E dentro disso que eu queria falar, os meninos hoje, por que foi a brincadeira? Nós estávamos almoçando, e aí surgiu uma brincadeira sobre supermercado. Aí eles falaram assim, a mamãe gosta mais de ir para a igreja ou de ir para o supermercado? Aí, para o supermercado. Gente, é brincadeira, porque eu amo estar aqui. Mas eu amo um supermercado. Eu estou com saudade do Sam's Club, fazer tour no Sam's Club, que eu gosto muito. Então, assim, se você não tem um controle, você fala assim, todo dia, se deixar, se não tiver controle, eu quero todo dia no mercado ver uma gôndola, ver uma promoção, ver o que tem de novidade. Eu sei de todas as promoções que tem nos mercados, eu gosto de encarte. Mas se você não tem domínio, você até acaba gastando em excesso, comprando de uma forma desnecessária. Aquilo foge do seu controle e foge do controle financeiro também do seu orçamento doméstico. E Paulo, para mim, assim, é uma grande inspiração sobre tudo isso, porque muitas vezes você fala assim, poxa, mas na minha caminhada cristã, nessa minha caminhada de fé, eu ouço sobre isso, eu ouvi sobre várias virtudes aqui, mas essa eu não consigo, que dificuldade que eu tenho. Mas por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Lembra que semana passada, no encerramento, quando o pastor falou sobre mansidão, né? E Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei o quê? Em Jesus. O nosso espelho, a nossa referência para nós conseguirmos, para nós alcançarmos, é Jesus, porque de nós mesmos nós não temos nada. E Paulo, ele entra nessa crise. Aqui você vê uma crise em Romanos 7, versos 18 e 19, quando ele fala assim, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer bem, mas não faço. Aqui nós vemos uma crise na vida de Paulo, uma crise existencial momentânea. Eu imagino que naquele momento, com certeza ele já tinha caminhado, já tinha alcançado algumas vitórias, mas ali ele cai, talvez, incorre em alguns erros, em alguns vícios, em alguns hábitos, maus hábitos ali. E ele fala, eu quero fazer isso, mas quando eu vejo, eu já caí, eu já pequei, eu falei que eu ia não ver tanta televisão, não ver tanta série, mas quando eu vi, porque ele fala que eu quero fazer bem, mas eu não faço. E talvez você se encontre nessa crise e fala assim, poxa, eu quero fazer isso, eu me programo para segunda-feira começar uma dieta, para segunda-feira começar um curso novo que vai contribuir para o meu crescimento no meu trabalho, meu crescimento profissional, meu desenvolvimento pessoal. E quando eu vejo, eu já caí. E eu quero abrir aqui rapidinho, só para falar, e nós vamos dar continuidade para falar sobre essa crise existencial de Paulo. Eu falo porque eu já fiz muitas mentorias, alguns cursos com alguns coaches, e assim você vai, né, e eles dão todas as regras, já li o Milagre da Manhã, tantos livros, Napoleão Hill, e tudo que vocês imaginarem, e aí eu falo assim, aí quando você vai naquilo, e quando você vê, você não consegue aquilo, e aquilo se torna pesado, porque é um sentimento de fracasso que vem sobre a sua vida, de derrota, e você desiste, e deixa aquilo pelo meio do caminho, e fala, não, vou ver outra coisa, não dou conta disso, eu até quero, mas eu não consigo, e desiste. E Paulo, com certeza, estava nessa crise aqui, nesse momento. Mas Paulo também ele consegue identificar e ele consegue a resposta para essa crise existencial dele aqui, que está mais adiante em Romanos 7, 24. Então, ele fala, né, eu sei que não deveria fazer isso, com certeza, mas quando vejo, estou fazendo. Há um porém aqui, Paulo consegue identificar, e a resposta está em Romanos 7, 24 e 25. Ele fala assim, como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado, dominado por essa natureza humana, dominado por essa vontade de comer, dominado por essa vontade de, muitas vezes, irar mesmo, falar o que quer falar, quando dá nos nervos mesmo, dá vontade de falar, vou chutar o pau dessa barraca, que se dane, não quero mais saber de nada. Mas ele fala assim, quem me libertará desse corpo mortal? Eu acho lindo quando ele fala isso, dominado pelo pecado, ali ele está sendo dominado. Mas aí ele fala assim, graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus. Você aí na sua casa pode dizer um amém, um aleluia, um glória a Deus? Graças a Deus, porque nós mesmos não podemos. Mas graças a Deus,
a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu te digo, graças a Deus mesmo que a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se estivesse em nós mesmos, nós iríamos nos vangloriar, dizer, eu posso, é pela força do meu braço. E o domínio próprio, querido e querida, você que está em casa, é reprimir com mão forte. E o Espírito Santo, ele nos capacita a reprimir esses impulsos dominantes que muitas vezes têm roubado a nossa paz, têm nos trazido angústia. Ele nos capacita. E aqui nós vamos aprender nessa noite um pouquinho, eu quero meditar com você um pouquinho como nós alcançarmos vitória nessas áreas. E primeiro, como eu consigo obter esse domínio próprio? Primeiro, peça ao Espírito Santo de Deus. Por você mesmo, você não vai conseguir. Nós não somos capazes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Porque existe uma guerra interior entre a nossa carne e o Espírito Santo de Deus. Existe uma guerra. Nós nascemos em pecados, nós somos gerados em pecados. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa, ela é tendenciosa a tudo aquilo que é ruim. São as nossas mazelas, Paulo aqui fala. Miserável, sou miserável, nós somos miseráveis. O que seria de nós se não fosse o amor de Deus Pai? O que seria de nós se não fosse o amor de Deus enviando Cristo Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados? Nós seríamos eternamente escravos dos nossos desejos e paixões, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos capacita a vencer esses desejos e paixões. Então, faça uma parceria com o Espírito Santo, seja amigo, fala, ao levantar, Espírito Santo me capacita mais esse dia que eu vou ter que enfrentar um trânsito, que eu vou ter que enfrentar aqueles colegas de trabalho. E, queridos, aqui, domínio próprio, as virtudes do Espírito, não é para aquele seu colega ou aquela sua colega que não conhece o Senhor. Porque muitas vezes a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores. E muitas vezes nós estamos lutando com as pessoas e elas nem conhecem o Senhor, não tiveram o privilégio de ter acesso ao amor de Deus. E nós temos que ser esse canal através das nossas vidas, através da bondade, da alegria, do amor. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com uma querida, ela me ligou e ela falando das lutas que ela estava enfrentando no trabalho dela. Ela falou, eu chego, eu dou bom dia, as pessoas viram as costas, fazem fofoca. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus, você é um agente de paz. Então, não queira exigir dos seus colegas aquilo que eles não têm. Eles não conhecem o Senhor. E muitas vezes nós exigimos dele, fulano é fofoqueiro, é isso, mas você não vai ser. Então, muitas vezes nós exigimos das pessoas aquilo que elas não têm para nos dar, para oferecer. Eu falei, então, quando você chegar, continua dando bom dia, continua sendo alegre, desejando a paz do Senhor sobre a vida deles, sobre aquele ambiente, seja um agente de mudança no seu local de trabalho. E aqui, então, confesse a sua fraqueza também. Para você ter domínio próprio, confesse a sua fraqueza. Escolha uma pessoa para confessar. Tiago fala, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para nós sermos curados. Confesse a sua fraqueza para você ser curada. Aquela área assim, que você sente tanta dificuldade, tem um companheiro de oração, um companheiro de jugo, para te ajudar a carregar as suas cargas, os seus fardos. Tenha essa pessoa. E eu tenho meu marido, tenho amigas de oração, que quando a coisa não está legal, porque eu já sofri tanto, quando eu tentei carregar os meus fardos, as minhas cargas sozinhas, só deu errado, só deu ruim. Como diz a pastora Deló, só deu ruim, o negócio não foi bom. Então, tem alguém para lhe dizer, pare. Não seja o incrível Hulk, já viu o Hulk, né? Ele vai se enfurecendo. E quando eu estava estudando um pouco essa palavra, eu estava vendo um pouco, eu gosto muito, né, do Incrível Hulk. E aquela série bem antiga mesmo, a primeira, que é para as pessoas acima dos 50, que é o meu caso. Então, eu me lembro muito, e ali existiam uns traumas, né, coisas na vida dele que o faziam se enfurecer, aquela fúria. E ele, ao anoitecer, ficava aquela fera indomável ali, verde, para a minha época, tá, gente? O Hulk da minha época, a série era assim. Aí, ao amanhecer, ele voltava, aquele doutor, Bruce lá, todo tímido, com as suas fraquezas, fraquinho e tudo mais. Nós precisamos ter alguém que nos diga, pare, escolha alguém, fala assim, estou sendo exagerado?
tá faltando temperança aqui, está faltando equilíbrio, me diz, me corrige, me ajuda. Eu preciso vencer isso. Porque uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa desequilibrada. É totalmente desequilibrada nas suas emoções. Então, escolha alguém da sua confiança, alguém que não vai te expor também, para falar assim, olha, naquela situação hoje você se excedeu. E lá em casa, eu tenho meu marido que me fala. E eu queria abrir para vocês assim algo na minha vida que eu me lembro que eu tive que abrir. E você pensa assim, nossa, mas isso... E eu me lembro que eu confessei num grupo de pastores, eu falei assim, gente, eu sou orgulhosa. Aí, numa reunião, eu falei assim, quero confessar algo, eu sou orgulhosa. Gente, e o orgulho é uma coisa tão camuflada nas nossas vidas, porque o orgulho ele te impede de pedir perdão, ele te impede de perdoar, você se sente o tal, e você veste, isso entra na sua vida de uma forma assim, tão mascarada, você tem dificuldade de voltar atrás e reconhecer que você errou. Isso é falta de domínio próprio, isso é falta de temperança, isso é falta de moderação. E não deixe que a sua marca seja de uma pessoa explosiva. E quantas pessoas você fala assim, fulano aquela barraqueira, fulano aquele explosivo que trata a esposa mal diante das pessoas, fulano, a pessoa já está sendo reconhecida quando você fala, é aquele tipo de pessoa, explosivo, ela já tem uma marca. E, muitas vezes, a pessoa gosta de carregar essa marca, realmente. Sabe aquela música do Erasmo? Gente, só estou lembrando de coisa das antigas aqui, porque só estou lembrando da minha época. A música, e o Erasmo ainda mais antes da minha época, que ele já tem idade para ser meu pai, quase meu avô. E ele tem aquela música, né? Tenho que manter a minha fama de mal. E muitas pessoas estão assim, querendo manter a fama de mal. Gente, não cabe para um cristão manter a fama de mal, de pessoa explosiva. Eu sou assim mesmo, sou carrancudo. Gente, não combina com uma pessoa com fruto do Espírito, porque se nós voltarmos atrás, alegria. Uma pessoa que tem as virtudes do fruto do Espírito, ela é alegre. Sim, vai ter dias ruins? Vai ter dia que eu vou estar triste? Sim, vai ter dia que eu vou estar mal-humorada. Faz parte do nosso dia a dia, mas não pode ser algo constante, algo que nos domina, algo que seja a nossa marca. E aqui, então, eu falo de mim, eu sou colérica, vou falar um pouquinho de temperamento. Mas o colérico, ele tem a parte dominante, a parte boa dele, do temperamento, mas ele também tem a parte ruim. E a minha parte ruim, ela é explosiva. E aí você fala assim, eu me lembro que eu fiz aniversário esse mês, dia 5, e os queridos amigos, irmãos, fizeram uma festa surpresa pelo Zoom para mim. E aí cada um começou a falar. Gente, mas foi tão bom falar, porque eu falei assim, realmente hoje é verdade. Se fosse há um tempo atrás, não seria verdade isso, porque eu fui me disciplinando nessa caminhada, olhando, é um processo, porque eu sou colérica. Quem convive comigo, os meus filhos, o meu marido, tem o meu filho que está ali, o Henrique, aqui sentado, meu esposo Almir, que estão me olhando. Queria agradecer meu esposo também, que está ali, que confiou essa palavra para mim. Eles sabem, o meu temperamento é colérico, é autoritário, é mandona, é do meu jeito, é no meu tempo, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. Mas eu tenho me disciplinado a não ser assim. Porque senão eu vou ser uma mulher chata, rixosa, que ninguém aguenta, que ninguém está perto. E eu sei que eles gostam de estar perto, porque eu sou gente boa, porque o meu lado colérico também é bom, porque eu sou ativa, eu sou proativa, eu não espero. Mas o lado ruim também, quando você não tem domínio sobre o seu temperamento, predomina as coisas ruins. Mandona, autoritária, tem que ser do jeito dela, tem que ser no tempo dela. Menino, vai limpar as folhas do gramado. Se não for, ou eu vou e depois ainda fico reclamando. E ele está rindo ali, mas assim, mas você precisa se conhecer. Então, para você ter domínio próprio, você precisa se conhecer, buscar em Deus, buscar Espírito Santo, revela quem eu sou, me mostra. Nós encontramos isso em Deus, através do Espírito Santo, pedindo, me ajuda, me revela quem eu sou. E eu não quero mais ser conhecida como uma pessoa, ter essa fama de mal, de má, de explosiva, de barraqueira, de fofoqueira,
que come demais, que vai nas festas e perde o controle. Eu já estou saindo desse aqui. Então, não deixe que as circunstâncias mudem a sua essência, porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá uma marca, Ele nos dá um selo, uma essência, uma pureza. Ele quer que nós desenvolvamos em nós o caráter de Jesus. Deus quer isso para nós e Ele tem isso para nós. Então, não deixe que as circunstâncias mudem a sua essência, aquilo que você foi criado para ser. Não deixe que as circunstâncias mude o propósito para o qual você foi criado, para o qual você foi chamado. Quantas pessoas deixando de viver o propósito de Deus em suas vidas por rancor, por ira, por tantas coisas. Vou falar um pouquinho sobre a ira aqui. Então, não deixe que nada venha roubar, mudar a sua essência. Amém? Controle a língua. Provérbios 10, 19, que fala: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. E quem quer ser sábio aqui? Queridos, e a sabedoria ela vem do alto. A sabedoria você precisa buscar. A sabedoria não é algo que você fala assim, vai ser de um dia para o outro. E hoje, assim, eu entendo muito bem os meus avós, os meus pais, quando eles davam alguns conselhos, né, e muitas vezes nós ignorávamos. Queridos, a sabedoria, eles falavam assim, é vivência, filha, é a vida me ensinou. Então, aqui que ele fala, o salmista fala, que na multidão de palavras, não falta pecado. Não falta, né? Porque aí você pode falar da mulher, o homem pode estar numa roda de conversa e começar a falar de mulher, começar a falar de pornografia, as amigas podem estar reunidas e começam a fofocar, começam a falar da irmã da igreja, da colega do trabalho, mas fala aqui, mas o que modera os seus lábios é sábio, o que consegue ter um controle sobre a sua língua, ele é sábio. Queridos, e a nossa língua, a palavra também fala em Provérbios que a bênção e a maldição estão no poder da língua. Os nossos lábios não foram feitos para amaldiçoar. Os nossos lábios foram feitos para abençoar, para bendizer o nosso pai, abençoar o nosso irmão. E não para falar mal, não para fazer fofoca, ficar falando pelas costas. Não cabe a nós cristãos, nós que estamos nessa caminhada, desenvolvendo a nossa fé, no nosso processo, né? Paulo fala, né, lá em Coríntios 9, 25, que é como uma corrida, é como um atleta que se exercita, que está ali na corrida para conquistar uma coroa corruptível. Nós, porém, estamos nessa caminhada, nessa corrida, para conquistarmos uma coroa incorruptível. Então, queridos, enquanto nós estivermos aqui, é uma longa caminhada para nós conquistarmos essa coroa incorruptível. Por isso que eu falei lá atrás, quando Paulo está naquela crise, tem dias que eu vou cair, tem dias que eu vou desanimar, mas eu vou novamente... tem dia que eu vou falar de alguém, você fala, puxa vida, eu falei que não ia falar mais dessa pessoa. E assim, nós muitas vezes julgamos, né? Você fala assim, poxa, eu não ia falar mais disso. Volta, Deus, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa. Eu sou fraca mesmo, mas eu quero voltar atrás, eu quero recomeçar, que você possa ter recomeços todos os dias. Mas não volte atrás, não pare na sua caminhada. Então, uma pessoa que ela consegue moderar os seus lábios é uma pessoa sábia. Aquilo que eu falei, a sabedoria, nós devemos buscar ela, nós devemos desejar ela. Buscar a sabedoria que vem do alto. Não essa sabedoria que está aí, talvez, através dos coaches, tantas coisas, mas a sabedoria que o Senhor tem para nos dar. Gente, é de graça. É uma sabedoria de graça. Nós vamos até o Senhor, nós compramos sem dinheiro. Vinde comprar e sem dinheiro. O Senhor nos apresenta essa proposta. Então, cabe a nós buscarmos isso, essa sabedoria. Domine a ira. E aqui eu queria falar, porque dentro do temperamento do colérico, eu estou falando só um pouquinho, mas um dia nós podemos até ministrar aqui, nós já tivemos um estudo para uma dinâmica para os nossos líderes, o ano passado trouxemos uma pessoa para estar aplicando a dinâmica dos temperamentos. Foi maravilhoso, muitas pessoas conseguiram identificar os seus temperamentos. Talvez depois pode ser até uma série aqui para a gente estar falando um dia, meditando sobre isso. Mas em Efésios 4, 29 fala, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Então, tem coisas que nos deixam nos nervos. Aquilo que eu falei, né? Gente, tem coisas que me deixam nos nervos. E eu tenho que me controlar. Por isso que eu estou falando, quando o pessoal falou do meu aniversário, nossa, mas ela é mansa. Quando ela fala... Semana tem uma irmã que me ligou e falou assim, eu estava falando para o meu filho, saudade dos cultos, quando terminava, eu ia falar com você, que eu chegava toda assim, aflita, eu falava, você me desmontava com a sua palavra, com o seu jeito. Mas só eu sei, para chegar aqui, o que eu já passei, quantos afogamentos por aí. Mas, assim, não deixe, irai-vos, mas não pequeis. E se você voltar lá atrás, lembra de Caim e Abel, quando o Senhor alerta sobre Caim, e Caim se ira, e Caim mata o seu irmão. Então, queridos, a ira nos leva a pecar, a ira nos leva a matar. Nós temos exemplo de Davi e tantos outros, temos exemplos bons também, né? Não cabe aqui, mas eu só vou falar também de pessoas que fugiram também, conseguiram controlar o seu domínio, eles tiveram domínio sobre aquela situação. Nós vemos ali que Caim ele não teve domínio sobre aquela situação. Davi também, quando pecou com Batseba, também ele não teve domínio sobre aquele impulso ali sexual e pecou. Então, temos outros exemplos, temos exemplos positivos também, que depois eu vou falar sobre a comida, quando eu falei para vocês. Mas eu quero me atentar mais sobre isso aqui. Então, queridos, irai-vos, mas não pequeis. Não guarde ninguém no cantinho aí do seu coração, sabe? Aquela pessoa que você fica remoendo. Ai, que raiva, ai, que ódio, desejando o mal. Quando você deseja o mal, quando você guarda essa pessoa que te magoou, que você tem alguma questão, alguma pendência, que você guarda ela aí no cantinho do seu coração, sabe o que acontece? Você se torna escrava dela, porque você só pensa nela, você só pensa na vingança, você só pensa no mal dela, você que se torna escrava, ela está levando a vida dela numa boa por aí, e você está aí, só pensando, maquinando o mal, desejando o mal. Aqui fala, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até irar, mas quando você começa a maquinar o mal, desejar, aí já entra o pecado, você já está pecando. E pior ainda é quando você vai dormir com isso. Aqui fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deite se você tiver uma pendência com seu marido. Não se deite se você tiver uma pendência com a sua esposa. Não se deite se você tiver uma pendência com seu filho. Filho, não se deite se você tiver uma pendência com seus pais, com seus irmãos, com as pessoas do convívio da sua casa. E nesse momento de pandemia, é um momento onde nós estamos isolados de muitas pessoas, do convívio social dos nossos amigos. É um momento que nós estamos vivendo, né, com as pessoas da nossa casa. Então, exige muito domínio, muita paciência. Por isso que eu falei, com a arrumação e por qualquer coisinha fica chateado. Então, assim, tenha domínio sobre essas situações. Não deixe de pedir perdão, não deixe, volta atrás, coloca o orgulho para o chão, sabe? Deixa cair por terra mesmo e veste a cara da coragem, vai lá, pede perdão, me arrependi. Quantos filhos destruídos aí por causa da ira dos seus pais, aquela coisa implacável, né? E você vê e fala assim, mas lá fora tão bonzinho, no trabalho tão bonzinho com os colegas, tão bonzinho com os filhos dos colegas, mas dentro de casa, implacável, rude, severo, bravo, não tem paciência para brincar, para desfrutar de momentos de lazer, iracundo, sabe aquela pessoa do semblante fechado? Então, que não sejamos mulheres também iracundas, rixosas, brigam por qualquer coisa. Não sejamos essas pessoas, que nós possamos ter esse domínio, que nós possamos buscar em Deus e ser essas pessoas temperadas com sal, alegres, que as pessoas sintam prazer estar na nossa companhia, que elas falam assim, como é bom estar com aquela pessoa, uma pessoa tão equilibrada, que me passa tanta paz, tanta segurança, é gostoso. Queridos, não tem coisa pior do que você entrar num ambiente hostil. É ruim você que está aí na sua casa, não é ruim você conviver com pessoas hostis. Então, que nós sejamos essas pessoas equilibradas, sensatas. Talvez aí, nessa questão da ira, talvez você fale assim, eu fui ensinada a não levar desaforo para casa. Então, não leva mesmo. Deixa lá no lugarzinho quietinho, não revida, fica quietinho. Não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair. Esse vocabulário, isso não pode fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tem que ser abolido,
sabe? Engole mesmo o desaforo. Tem momentos que a gente tem que engolir o desaforo, sim. Engole. E o exemplo assim que transcende essa coisa humana, essa coisa terrena, para mim, é Jesus, quando ele fala assim: se te bater numa face, oferece também a outra. Se te tirar a capa, dê-lhe a túnica. Gente, quando eu vejo isso, eu falo assim: meu Senhor Jesus, amado da minha alma, tu transcende esse natural, essa vida aqui, tu és transcendental mesmo. Porque quando eu fico assim, eu falo: meu Deus, que exemplo. Ele fala, ele está ali, né, com os discípulos dele: se te bater numa face, oferece a outra também. Sim, leva esse desaforo mesmo, deixa esbofetear. Não estou falando para nós, não estou falando de direitos, de ser também, deixar as pessoas pisarem. Me lembro que quando o pastor Timóteo ainda se comunicava, muitos anos atrás, ele falou assim: Jesus me salvou, mas não me abestalhou. Também não é porque eu sigo Jesus que eu vou ser um abestalhado, meio que um termo aí, sei lá, burro, mais ou menos assim. Eu usar um termo aí, mas não vai cair bem, não. Mas é isso, uma pessoa meio que lesada, sabe? Não é porque Jesus me salvou também que eu vou deixar pisar. Mas é isso, Jesus nos ensina isso. Se ofereça outra, realmente não leve o desaforo para casa e não vá descontar na sua esposa, nos seus filhos ou as esposas também. Deixa lá, esquece, é uma briga de trânsito. Ai, tive um dia horrível, você não sabe o que eu passei no meu trabalho, no trânsito, a pessoa me cortou, e aí quer descontar em casa, nas pessoas. Tenha domínio sobre isso, sobre essa situação. Não leve, não revide, conheça o seu limite. Nós precisamos nos conhecer os nossos limites. Quando nós nos conhecemos, as coisas ficam mais fáceis. Nós conseguimos ter domínio sobre várias situações, sobre várias questões. Faça um pacto com você mesmo. Se cale. Fala: eu vou me calar diante dessa... Gente, já teve vezes eu morder minha língua. Algumas coisas que eu não gosto. A pessoa dá um de João sem braço em fila. Sabe aquelas coisas tipo assim... vai chegando, não, só vou perguntar. Aí, quando vai perguntar, está lá resolvendo a questão dela, não consegue esperar. Isso, assim, eu tenho que me controlar, gente, em fila, porque eu já sou daquelas que vou lá, quero saber. Então, assim, eu tenho que... E quantas vezes eu tive que morder a minha língua? Eu me lembro quando a minha filha foi tirar a carteira, ela está em casa, ela vai me assistir, ela vai lembrar. Nessa época, assim, uns pouquinhos anos, uns 7 anos atrás, eu acho, e ela foi tirar a carteira dela de trabalho. Foi até num posto aqui, que era para o estágio, aqui no Guará mesmo, ali perto da feira. E eu me lembro muito bem que começou um jeito: não, só vou ali. Aí eu fui lá, falei: não, é porque ele já tinha uma pendência. Eu falei: não, está errado. E aí já comecei, ele disse: mãe, calma, você não conhece essas pessoas. Aquele jeito, para quem conhece Letícia, eu falei: não, filha, está errado. A gente não pode deixar, não, as pessoas ir passando na frente. A gente chegou aqui antes, está com a senha. E mais ou menos assim. Então, assim, muitas vezes, queridos, nós temos que colocar água na boca, fechar, morder a língua, fazer cara de paisagem que não estou vendo, porque senão aquele temperamento, sabe, dominante, ruim, ele vem com tudo. E, quase encerrando, está muito bom compartilhar disso com vocês. Eu amo essa palavra, e um deles é diligência. E conhecimento, que está em 2 Pedro. Mas antes eu queria só falar algo sobre comida, sobre os nossos hábitos alimentares. Só para entrar nesse tópico para a gente encerrar. E tem um jargão aí fora, você que está em casa, e principalmente para mim que trabalho com eventos, as minhas colegas aí, amigas que trabalham nessa área, que eu não gosto, e eu falei assim: nós vamos mudar isso, porque eu falei assim: eu não concordo. Eu falo assim: olha, crente não bebe, mas come igual não sei o quê. Então, assim, que nós possamos ter domínio também sobre isso. Domínio sobre um prato de comida. Então, eu aprendi uma coisa que eu acho assim legal, eu estava me lembrando hoje, que meu pai sempre falava assim, quando nós íamos para algum evento, uma festa, ele falava assim: vamos fazer uma boquinha antes, para a gente chegar lá e estar assim, bem tranquilo. Então, assim, que nós possamos ter esse domínio também pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Como eu falei para vocês, eu estava nesse apetite por comida, por fazer novos pratos, e eu perdi o controle, eu ganhei alguns quilinhos aí, nesse momento. E eu falei: gente, eu preciso controlar. Meu marido diabético, eu preciso ter domínio sobre isso.
E nós temos visto que os nossos irmãos, muitas vezes, é um apetite voraz por comida, que não consegue, quando vê, vai num evento, vê uma fila, sai todo mundo correndo, e o que é a sobremesa? Eu vou pegar a comida, o prato principal, mas eu já quero garantir a sobremesa. Então, assim, uma dica também, que nós possamos ter esse controle também sobre a glutonaria, ela é pecado. E tudo aquilo que foge ao nosso controle, e nós temos um exemplo tão lindo que é de Daniel, que diante de todos aqueles manjares, diante de todos aqueles banquetes, diante de todas aquelas iguarias do rei, ele se conteve. Naquele momento ali eu vejo que Daniel poderia ter comido ali daqueles manjares, mas ele se conteve, ele conseguiu ter domínio sobre o apetite dele. Então, assim, é que nós possamos ter esse domínio, fugir dentro da língua, que nós possamos fugir das más conversações, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes, elas corrompem aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Então, que nós possamos fugir de tudo aquilo que rouba nós vivermos uma vida frutífera. Então, que nós possamos ter esse controle, que nós não sejamos essas pessoas conhecidas como pessoas vorazes por um prato de comida, que não pode ver, que vai nos lugares, não consegue se comportar, não conseguem ser aquelas pessoas elegantes, que, como eu falei ali, que a nossa marca não seja de uma pessoa barraqueira, de uma pessoa que faz um prato enorme de comida, mas que a nossa marca seja de uma pessoa elegante, uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada. Amém? Então, nós vamos agora para um dos tópicos para encerrar, que é a diligência e a busca por conhecimento. Eu queria encerrar, que está em 2 Pedro 1:5 até o verso 11. Por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho lindo esse texto para encerrar essa série sobre as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Como eu falei de nós mesmos, nós não vamos conseguir, mas nós vamos conseguir através da diligência, através da busca. E uma pessoa diligente, ela é uma pessoa sensata, ela é uma pessoa que busca, e aqui essa busca por conhecimento, aquilo que eu falei, nós precisamos buscar, nós precisamos querer, nós precisamos desejar isso nas nossas vidas. E a busca, se você for ver, Zatel, né, buscar, eu quero isso, eu desejo isso para a minha vida. Buscar o conhecimento através da meditação, através do raciocínio lógico também, queridos. Tem coisas que elas são lógicas, que muitas vezes nós espiritualizamos tanto as coisas. Mas o equilíbrio é lógico. Se eu mirar, se eu perder o controle no trânsito, eu posso capotar o carro, eu posso causar um acidente. Então, é lógico, se eu exceder o limite da via, que fala que é para ir 80, e eu resolver ir a 120, e eu ainda estiver com pessoas no meu carro, eu estou colocando a minha família em risco, e eu ainda estou colocando as pessoas que estão à minha volta em risco. Se eu sou uma pessoa que minto, que faço fofoca, eu estou procurando inimizade. Inimizade são obras da carne. Isso não cabe para a vida de um cristão. E aqui, quando ele fala, em 1 Pedro, quando ele fala isso, e vós reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Então, queridos, o domínio próprio ele vem com conhecimento. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. A palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. O salmista fala, né, que o Senhor ele tem prazer naquele que medita na sua lei, de dia e de noite. É uma busca constante, é uma busca que não vai acabar aqui, até o Senhor Jesus Cristo vir nos buscar. Então, a nossa caminhada de fé, essa nossa caminhada é algo constante.
todos os dias, como fala lá, é como a vida de um atleta, que em tudo ele se abstém, se abster daquilo que momentaneamente nos proporciona prazer, porque talvez no momento de ira, e você revida uma pessoa, você fala assim, que bom, e você volta para casa batendo peito. Está vendo? Não levei. Porque muitas vezes eu fazia assim, gente, vocês não têm noção de que era essa criatura na época de escola. Eu não levava desaforo para casa. Eu era daquela, tipo assim, com os meninos, ninguém. Eu era terrível. Porque era assim, era a minha natureza. Não conhecia a palavra, não tinha temperança, explosiva, igual panela de pressão. Estava tudo bem, quando via explodia, saía água quente para todos os lados. Já viu uma panela de pressão quando ela explode, que sai água quente queimando todo mundo? Era mais ou menos assim. Mas essa busca, quando você busca o conhecimento de Deus, e você busca se conhecer, autoconhecimento, autocontrole, autodisciplina. E essa autodisciplina não são os coaches, não, eu amo os coaches, eu amo fazer mentoria, mas é o Senhor. Nós temos de graça aí para receber, basta você querer. E com domínio próprio vem o quê? A perseverança. E perseverança, queridos, tem a ver com tolerância. Você tolerar o próximo, você tolerar aquela situação, tem a ver com estabilidade. Uma pessoa perseverante é uma pessoa estável. Que nós sejamos pessoas estáveis na nossa vida, no nosso cotidiano, pessoas que conseguem ter domínio sobre os seus sentimentos. E talvez hoje, nesse momento de pandemia, você tenha sido dominado por tantos sentimentos, por tantas coisas negativas. O que tem dominado você nesse momento? Você tem dominado essa situação? Você tem dominado essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo? Ou você tem sido dominado por essa circunstância nesse momento? Pela ansiedade, pelo medo? Sabe, a culpa é outra coisa que muitas vezes tem nos dominado. Faça as pazes com o seu passado. Aquilo que eu falei, faça as pazes. Então, deixe que as marcas ruins do passado determinem quem você é. Mas faça as pazes, viva algo novo em Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele fala, eis que faço novas todas as coisas, eis que tudo se fez novo. Deus tem uma vida nova para você, uma vida de abundância para nós, e nós precisamos querer isso. E a perseverança, ela tem a ver com isso, com constância, com estabilidade. E aqui ele fala, e quando nós buscamos isso, porque se essas coisas, essas virtudes, essas características estiverem em nós, ele fala que será aumentado em nós. Vai aumentar, fazendo com que nós não sejamos nem inativos e nem infrutuosos. E que nós possamos ter uma vida frutífera através do caráter de Jesus Cristo. Essa vida frutífera, estou encerrando com vocês, é só através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos alcançar isso, que nós possamos ter uma vida vitoriosa, vivendo essas 9 virtudes, desse delicioso fruto. Como eu me alegro com essa série de ministrações, como eu fui ministrada ao longo dessas 9 semanas. Eu não sei você que está aí na sua casa, mas assim, que essa palavra ela possa produzir, essa série de ministrações ela possa produzir o fruto para o qual ela foi lançada, que essa semente ela possa frutificar no seu coração. Amém? Que possamos cuidar da nossa fé e apesar dos nossos erros e as nossas falhas, nós possamos completá-la com a virtude do Espírito Santo. Amém? Desse fruto maravilhoso, que o Senhor possa nos capacitar. E você que está aí na sua casa agora, eu queria te convidar a só se ajoelhar da forma que você quiser, ou deitado na nossa casa. Teve dia eu sentada, teve dia que eu assisti o culto deitada lá em casa. Então, da forma como você está aí na sua casa, junto com a sua família, reúna. E que você possa pedir juntamente com a sua família. Coloque a mão no seu coração, se ajoelhe, coloque a mão na sua cabeça, da forma como você quiser, mas eu queria te convidar a estar orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nós tivemos aqui nessa noite. Amém? Senhor Deus, nessa noite nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos te glorificar, ó Pai, por essa série de ministrações, ó Pai, que vieram, Deus, nessas 9 semanas, Deus, as 9 virtudes, ó Pai, do fruto do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não conseguimos viver
nenhuma delas, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo é que nos capacita, Deus, o Teu Espírito Santo é que opera, que efetua em nós, Deus, o querer, Deus, e nós te pedimos, nos capacita, nos dá graça, cura nossa alma, Deus, cura, Deus, as feridas, Deus, cura os traumas do passado, Deus, nós não queremos, Deus, ter a marca, Deus, a fama, Deus, de pessoas más, de pessoas iracundas, de pessoas rancorosas, de pessoas rixosas, Deus, mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, ter a marca do Senhor, o selo do Senhor, a marca, Deus, do caráter de Jesus Cristo, que quando, Deus, Ele fala, se esbofetear uma face, oferece a outra, se te tirar a capa, dele também a túnica, se te pedir para andar 1 milha, ande 2, ande quantas forem necessárias, seja longânimo, seja benigno, seja bondoso, seja manso, seja humilde, seja amoroso, seja alegre, oh Deus, seja fiel, tenha domínio próprio sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos. Deus, nós te pedimos isso, essa é a nossa oração nessa noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha mudar os traços da nossa personalidade, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, mudar os traços, ó Pai, do nosso temperamento, os traços ruins, porque os nossos temperamentos, Pai, tem o lado bom, mas tem aquele lado dominante, Senhor, que tenta, Senhor, prevalecer, mas nós queremos, Deus, pedir através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar, tratar em nós, no nosso interior. Nós queremos declarar que nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada, para frutificar, Senhor, para conhecer o Senhor, para buscar o Senhor, ó Deus. Que esse seja, Deus, o desejo da nossa vida, buscar a sabedoria que vem do alto, Senhor, que haja temperança, Deus, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, que sejamos pessoas estáveis, ó Pai, nas nossas emoções, diante das circunstâncias adversas, ó Pai, e nesse momento realmente nós temos vivido, Deus, circunstâncias tão adversas, nós dizemos, ó Pai, muitas vezes que não fomos preparados para essa pandemia, mas a Tua palavra fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. E nessa noite, ó Pai, nós nos revestimos, ó Pai, do Senhor, da força que vem do alto, da sabedoria que vem do alto, ó Pai, da temperança que vem do alto, da moderação que vem do alto, da perseverança. Nós vamos ser perseverantes, ó Pai, assim como os atletas são perseverantes, ó Pai, em busca, Deus, de uma coroa que é corruptível. Nós vamos perseverar, ó Pai, na busca, Deus, da coroa que é incorruptível. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe os queridos que estão em casa, nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz, ó Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, possa estar guardando as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. É o que nós oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Obrigada, queridos. Boa noite. Amamos vocês, igreja. Amamos amigos de perto, de longe que estão aí conectados.